Ele presenciou um caso de violência doméstica na sua própria casa durante a infância. Cresceu e da favela criou um aplicativo que ajuda mulheres a denunciarem esse tipo de agressão. Solta a vinheta. Dia, tarde e noite, seja o que for, seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio do podcast Ponto de Fala. Sim, sempre com pontos de vista que merecem ter aqui com você um ponto de fala. Antes de começar mais um super papo, super interessante e relevante hoje aqui com vocês, quero pedir, se inscreva no canal, sim, acione o sininho na rede social, assim você não perde nada, nenhum episódio que a gente tem aqui todas as terças e quintas no nosso super podcast, que está cada vez maior, a gente está gostando muito, mas vamos trazer mais gente. Então compartilha também, deixe seu like, seu comentário de quem você quer ver aqui no Ponto de Fala com a gente. Hoje minha conversa é muito legal, muito relevante, e a gente adora receber jovens aqui que têm grandes ideias, ideias que estão aí ajudando na transformação de temas relevantes para o mundo. Então vou conversar com ele que criou aí um aplicativo que ajuda as mulheres a denunciarem aí situações de violência doméstica. Matheus de Lima, muito obrigado pela presença, meu caro. Imagina, Fernando. Eu que agradeço a oportunidade, como você disse. Essa pauta de você trazer jovens, a gente inspira outras pessoas. E principalmente através da educação, que é o papel do Todas por Uma, combater a violência e mostrar que através dos estudos a gente consegue transformar sonhos e realizar qualquer coisa. É isso mesmo, cara. A gente estava até conversando aqui quando o Matheus chegou aqui no estúdio, né, que a gente gosta dessa parte acadêmica, né, tal. Então vai ser um papo muito legal e muito rico nesse sentido. Mas eu acho que logo de cara vem a pergunta que a gente também estava até falando, né? Por que um menino como você, né, teve essa sacada, essa ideia, né, e entendeu a necessidade que era preciso fazer um aplicativo para tratar de um tema tão delicado, né, Matheus? Sim, quando a gente ouve soar a palavra Todas por Uma, como a gente estava conversando, automaticamente a gente pensa que é um grupo de mulheres que estão combatendo a violência contra a mulher, como já existe projetos. Porém, quando você vê que por trás é um menino do bigodinho, eu brinco, cabelinho na régua, e magrinho, existe um grande ponto de interrogação, que as pessoas se questionam por quê. Então, a história do Todos por Uma começa com uma criança que presenciou a violência doméstica dentro da sua casa. E quando você é criança, são muitos porquês que não é respondido. Por que minha mãe chora escondido? Por que meu pai briga tanto com ela? Então, são várias perguntas que a gente não consegue responder e quando a gente busca respostas, as respostas não são as certas. Sim. Então, conforme eu fui crescendo e observando, eu já senti que eu não queria ser um homem daquela maneira, mas sim um homem que poderia tirar aquela mãe daquela situação de risco, daquela vulnerabilidade, daquele relacionamento tóxico e principalmente poder ajudar outras mulheres. Então eu digo que da minha maior dor se transformou a minha maior vitória, que é o Todas por Uma. Que é a criança que habita em mim, hoje eu tenho certeza que está feliz com Todas por Uma, que está podendo salvar diversas vidas no Brasil. Tá, não, muito legal. Não sabia disso, bem interessante. Então conta pra gente como que você foi formando isso, né? A partir do momento que você foi crescendo, sim, depois virou adolescente, hoje é um jovem. Como que foi isso sendo construído na sua cabeça até se tornar essa ferramenta? E mais, você falou assim, né? O homem magrinho de bigodinho. Rolou até preconceito, tipo, falando, pô, esse cara aí ele quer rentabilizar em cima de um tema que é super delicado. Fala pra gente. Conforme eu fui crescendo, eu consegui as respostas literalmente na escola. Então eu comecei a observar que a escola seria o caminho para mim poder mudar minha vida e mudar a vida da minha família. Então eu comecei a observar que eu já tinha uma ideia. Tá. Mas como que eu poderia transformar aquela ideia em uma grande solução para impactar as pessoas? Então eu estudei em uma ONG. E essa ONG tinha um trabalho muito grande como empresa multinacional. Tá. E essa multinacional ela tinha alguns trabalhos sociais dentro e os próprios funcionários ensinavam os alunos a diversas matérias. E uma delas era 20 matérias. E no meio desse curso entrou uma matéria de aplicativo, que era um sueco. Ele chegou na sala, grandão, galego, bateu assim na mesa e falou: vocês têm que fazer um aplicativo que vai conectar um continente. Automaticamente você faz essa cara. Total. Como? De 20 matérias, Fernando, eu fui reprovado, não passei, porém eu passei na matéria do aplicativo. Tá. E nessa matéria do aplicativo, eu fui o caso do sucesso dessa empresa. E eles falaram sobre a minha história, sobre a minha trajetória. E eu digo que o meu sonho até hoje é vestir uma beca e se formar, porque eu não fui formado, né, nesse caso. Então eu digo que o Todas por Uma começou a nascer desse meu professor.
Olha. E no dia que eu tava triste, ele falou assim, Matheus, vai pra formatura. Eu falei, por quê? Eu não vou se formar. Ele falou, você vai ter uma surpresa. Então ele me disse assim, você conhece o Steve Jobs? Aí eu falei, eu já ouvi falar desse já ouvi, acho que sim. Desse moço. E ele falou assim, eu conheci o Steve Jobs. Eu conversei com ele, a gente já foi próximo. E ele falou assim, um dia vai ser o Steve Jobs brasileiro. Eu falei, cara, como assim? Não, eu quero ser o Matheus. Só que naquele momento eu percebi que o meu propósito era muito maior, de não passar nas matérias, mas sim seguir o meu legado. Então, os professores começaram a pagar curso de programação para mim, porque eu não tinha condição de pagar um curso. Tá. Porém, eu sou independente. Aí, onde começou a palavrinha ETEC. Aí na ETEC abri um curso de desenvolvimento de sistema. E eu prestei a prova, só que eu não passei. Eu fiquei em 50º. E eu ia todo dia pedindo uma oportunidade de estudo. Porque na minha cabeça, eu tinha aquela ideia daquela criança. E é muito mais fácil a gente convencer pessoas mais novas a alimentar um sonho. Então, o que eu pensei? Eu vou estudar, através dos estudos, vou montar uma equipe de pessoas da minha idade, onde eu vou alimentar um sonho e mostrar que a gente pode mudar a nossa vida e a vida de outras pessoas. E automaticamente a gente joga para o universo e vê o que acontece. Sim. E foi o que aconteceu. Eu estudei desenvolvimento do sistema, eu sou formado, porque eu tinha aquela ideia, como eu expliquei no início, e a gente desenvolveu Todas por Uma. O Todas por Uma, Fernando, literalmente é meu TCC. E através do meu TCC, hoje virou uma startup, e o Todas por Uma é o principal aplicativo no Brasil de combate à violência contra as mulheres, onde a gente está presente em mais de 30 países. Eu digo que o Todas por Uma é uma nova rede social que se nasce, conectando as pessoas através da vida, a esperança e com as empresas que querem salvar. Muito legal. Mas você vê que maluquice, né, cara? Você tinha tudo para ter desistido. Sim. Porque, tipo, não sou reprovado, não vou entrar, né? E para você ver que às vezes, né, a gente está acostumado, quando a gente já entra na escola, a ser qualificado por nossas notas, né, por tal, e assim, às vezes o nosso legado está... Às vezes não, acho que sempre o nosso legado está muito acima disso, independente desse desempenho, né, Matheus? O que você acha? Sim, como eu estava conversando com o Vanderlei, o taxista, no carro, vindo para cá. A única coisa que a gente deixa na nossa vida não é casa, não é carro, não é nada. É apenas o nosso nome. Então, a partir daquele momento, quando eu era criança, eu percebi que o meu destino seria fazer a diferença, mas como fazer a diferença? E através do Todas por Uma, eu sei que o meu nome vai ser lembrado por algo que eu estou fazendo, algo que eu estou montando, que é salvar vidas. Então, eu digo que ele também está realizando o meu sonho de quando eu era criança. Então, lugares que eu nunca pensei um dia entrar, eu estou conseguindo realizar. Lugares que eu sempre pensei um dia ir. O Todas por Uma está me proporcionando isso. Você disse no começo, né? Se eu já sofri preconceito, algo do tipo. Sim. Claro. É muito difícil quando você lida da violência contra a mulher. E quando parte automaticamente do homem. Então, quando você associa a violência contra a mulher, automaticamente vem um homem. E quando vem um menino combatendo os homens, as pessoas pensam, por que você está fazendo isso? Ou porque um dia minha mãe sofreu. Eu não quero ver outras mulheres sofrer. Então, automaticamente as pessoas pensam, você quer ficar famoso? Você quer ganhar dinheiro? E não. Meu único objetivo no Todas por Uma é apenas salvar vidas e mostrar que a tecnologia faz a diferença na vida das pessoas. Muito legal. Agora, para quem é interessado nesse mundo, eu acho que são muitos, né? Acho que esse mundo dos aplicativos tem tomado conta, principalmente dessa juventude, dessa molecada. Meu filho tem 12 anos e já fala muito nisso, fica tendo ideia de aplicativo, acho barato. Como que funciona, cara? Você tem ideia e tal, mas como que faz mesmo? Qual que é o caminho até você lançar e ele tá numa loja lá disponível, de uma loja de mobile para baixar? Sim, o caminho não é fácil. Então não é a gente só apenas programar, sentar na tela. Não, a gente tem que dar um passo para trás. A gente tem que estruturar principalmente caso de uso, os atores que a gente vai predominar dentro do sistema. Então a gente tem que fazer todo um desenho do escopo de como a tecnologia vai funcionar. Então é tudo no lápis, realmente. A gente desenha as telinhas, desenha como que vai funcionar a interligação de cada tela, cada funcionalidade. Uma função muito interessante que tem dentro do Todas por Uma foi exatamente o que você falou, um exemplo do seu filho, que ele quer fazer coisas novas, quer sonhar. No momento que a mulher vai enviar o pedido de socorro, ela não aperta nenhum botão, ela simplesmente balança o celular. Olha. E o aplicativo simula que ela está fazendo compras, mas na verdade ela envia pedido de socorro para os anjos cadastrados. Aí eu sentei com os meus amigos e falei, vamos enviar o pedido de socorro de uma forma diferente. Aí eles falaram, como? Eu falei, vamos balançar o celular? Eles falaram, Matheus, é impossível isso.
Eu falei, claro que não, porque se balançar o celular, liga o flash, porque não pode ser enviar o pedido de socorro. Vamos estudar como funciona essa tecnologia. Então, toda vez que a gente vai desenhar um novo sistema, algo que não existe, ou algo que a gente quer melhorar, a gente tem que sentar realmente, fazer na mão, estudar como que funciona toda essa tecnologia por trás e começar a executar os códigos. Tá. Então, a parte do código, digamos, é a mais fácil. Sim. A mais complicada é você saber como que vai encaixar essas peças para você começar a fazer o desenvolvimento. Então, agora explica pra gente como que funciona de fato. Achei massa assim, a ideia que você teve de chacoalhar e tal. E explica quem são os anjos aí, né, que você fala que são acionados. Sim. Eu acredito que cada um tem seu anjo da guarda. Aquela pessoa protetora que a mulher pode salvar dentro do Todas por Uma. Então, no momento que você faz o cadastro, é um cadastro muito simples. Ela vai cair uma propaganda. Então, imagine que o ponto de fala pode salvar vidas. Então, no momento que a mulher entra no aplicativo, cai uma propaganda. E em um simples balanço, ela começa a enviar o seu pedido de socorro. Tá. No mesmo modo que a gente está aqui, Fernando, sentado, eu sentei com a presidente da Delegacia da Mulher e perguntei para ela o que a gente precisa hoje para incriminar um homem, né? Para mostrar que realmente ele estava naquele local. Ela falou, a gente não tem data, não tem horário, não tem localização, não tem nada que mostre que naquele momento. E o Todas por Uma traz esse histórico. No momento que balança o celular, mesmo se ele esteja dentro de um carro ou parada, ele vai sempre captando a cada 30 segundos a localização da mulher. Tá. E vai mandando essas informações para os anjos. Tá. Que os anjos são as testemunhas, que é onde vem a data, o horário, a localização. E a mulher pode apresentar esse histórico, que a gente criou um chat, na Delegacia da Mulher como um boletim de ocorrência. Que bacana. Então vocês tiveram que conversar, né, com a polícia, de fato, e fazer uma espécie de parceria, é isso? Não, a gente não tem nenhum vínculo com nenhum órgão governamental ou a polícia. Tá. A Elizabeth, o nosso caso é muito interessante. Quando eu terminei a ITEC, eu pensei, agora eu tenho que ser grande. Eu tenho que fomentar esse negócio. Eu fui literalmente na Casa da Mulher Brasileira, Delegacia da Mulher. Eu entrei, só que na hora que eu entrei, homens não podem entrar na delegacia. É barrado. E quando eu estava entrando, eu tinha 18 anos, vi mais ou menos uns 20 policiais na minha direção. Eu falei, gente, eu fiz assim, eu só tenho esse aplicativo aqui, eu quero mostrar, eu posso mostrar? Eu fiquei com muito medo. Eles falaram, você não está respondendo nenhum caso? Eu falei, não, moço, eu só quero mostrar o que eu fiz. Então, ele falou, então, um momento. E eu mostrei para ela. Naquele momento, ela se impressionou o que a gente fez. E no nosso site, tem uma frase que ela diz que o único aplicativo no Brasil que é capaz de salvar vidas é o Todas por Uma. Então, eu digo que a Elizabeth, a gente tem uma ligação pessoal. Porque ela foi uma das primeiras pessoas a me ouvir e me ensinar, no caso, sobre o mundo que a gente estava entrando. E ela me perguntou alguma frase que a gente conversa até hoje. Ela me diz, Matheus, realmente você quer entrar nisso? Se você entrar, você não vai querer mais sair. E eu falei, não, meu objetivo é salvar vidas. Então, eu sei que o Matheus tem algum objetivo no mundo, no universo, alguma razão por que de eu estar aqui. Então, eu não quero ser mais um, quero fazer a diferença. Então, com a tecnologia do Todas por Uma, a gente sabe que a gente consegue entrar dentro da casa do agressor sem que ele perceba. Através do quê? Das empresas. Entendi. E, cara, assim, o seu próprio exemplo de vida já valeria, claro, já vale, né? De você ter sentido na pele o que é essa situação, assim, tenebrosa, terrível. Mas depois que você começou, como a própria Elizabeth deve ter comentado, você vai entrar num mundo aqui que é complicadíssimo, né? Pro pessoal que não tem dimensão disso, você tem ideia de dados assim de violência doméstica, ou quanto acontece no Brasil, ou fatiado por São Paulo, pro pessoal trazer luz para isso, né? Porque você sabe que sempre tem aquela turma que fala que é mimimi, né? Então, mas exemplifica pra gente, assim, qual que é o tamanho disso que as mulheres sofrem aqui no nosso país? A cada 1 minuto, 8 mulheres sofrem violência. 1 minuto? 1 minuto. Caraca. Então, nesse tempo que a gente vai estar conversando, mais ou menos 200 mulheres vão estar sofrendo violência. Caramba, Matheus. Mais de 22 milhões de mulheres no Brasil sofrem violência anual. Isso equivale à população total de Portugal, Austrália e Uruguai juntas, dentro do Brasil. Essa é a dimensão de violência contra a mulher. Então, se a gente for pegar por polos, um exemplo, Paraná, a cada 10 minutos, uma mulher sofre violência. Tá. Então, esses dados cada vez mais vai se alarmando. E durante a pandemia, as mulheres começaram a conviver com seus agressores. E foi em um dia, Fernanda, a gente teve 10 mil downloads. Caramba. Eu até me arrepiei no seu olhar, porque infelizmente e felizmente o aplicativo é necessário. Então, o objetivo do Todas por Uma é que o aplicativo não possa mais existir. Mas então, se esses dados aumentam, a gente espera que a gente possa, de alguma forma,
criar um dispositivo que a gente tem, o nosso aplicativo, inteligência artificial, para combater a violência contra a mulher. Então, durante a pandemia, foi o período mais difícil para a gente, porque a gente disse que somos 2 meninos lutando contra milhões de agressores. Então, são 2 cabeças que pensam diante dos nossos mentores que estão junto conosco, que esses são os meus anjos na vida real. Entendi. Então, foi de onde nasceu o balanço. Como que a gente entra dentro da casa do agressor? Através das comidas? De uma propaganda? Através de um botão oculto dentro do aplicativo, gaps dentro que a mulher possa enviar, que ele não vai perceber o movimento, balançando o celular, coçando a cabeça. Sim. Então a gente começou a entender que o volume de violência contra a mulher, os dados são muito altos. Mas eu não fazia ideia disso, cara. É muito alto. E são dados que são, como que eu posso dizer, taxados. E os dados que o governo não contabiliza. Quantas mulheres nesse momento, a cada 1 minuto, 8 mulheres sofrem violência. E as outras mulheres que sofrem nesse momento. Então, se a gente for ver, esse dado é muito maior. Então, todas por uma, a gente tenta se renovar a cada vez, caso que a gente comece a observar os tipos de violência que acontece. Então, cada tipo de violência, a gente criou um mapa de calor da violência contra a mulher em tempo real. Tá. Então, se existe um tipo de violência nesse momento aqui, a mulher se segura no mapa e ela seleciona um tipo de violência. Automaticamente cria uma área amarela. O que seria um tipo de violência? São tipos de agressão diferentes? Isso, violência patrimonial, violência moral, sexual, virtual, psicológico. E a mulher pode selecionar o tipo de violência e cria uma área amarela. Se existe uma predominância muito grande de violência nesse ambiente, a área de risco vai mudando automaticamente, da amarela, laranja e vermelha. Então, para a gente saber o que está acontecendo, porque os dados é o governo que mostra para a gente. Então, eu pensei, por que não a gente criar um mapa de calor da violência contra a mulher e as mulheres puderem mapear e mostrar para as outras pessoas o que está acontecendo. Então, antes do Matheus, antes do Fernando sair de casa, antes da Dona Maria sair, a gente pode ver o tipo de violência que acontece naquele determinado bairro, naquele determinado ambiente que a gente vai frequentar. Então, a gente também criou esse mapa de calor da violência contra a mulher, pensando nesses dados estatísticos. Entendi. Não, que super traz uma riqueza importante de informação para vocês identificarem. Agora já rolou tipo de um homem descobrir que a mulher denunciou a vocês e que foram atrás de vocês para saber o que era? Já rolou esse tipo de coisa? Tipo, cara putaço assim que... Até agora não. Não? Não, mas a própria Elizabeth, algumas pessoas cuidado, nos próprios nos alertam. Então, como eu estou na frente dando entrevistas, eles têm muita preocupação com o Matheus, porque o nosso papel é inibir os agressores e automaticamente incriminar eles. Então, muitas pessoas até falam, Matheus, às vezes você mesmo tem que ter medida protetiva. Porque você está lidando com pessoas de alto padrão e, querendo ou não, de classe baixa. Automaticamente são pessoas perigosas. Mas, como eu falei, Fernando, o meu objetivo é poder salvar vidas. Nada mais, nada disso. Então, é isso que me alimenta, é isso que me fomenta. É inspirar as pessoas, mostrar que, através dos estudos, através de onde você vem, você pode vencer na vida. Entendi. Então, eu não tenho medo. Não tenho Legal. medo porque a Dona Nice, que é a mulher que me inspira, me criou de uma maneira muito, muito forte. Não, muito bom saber disso. E quem que é o seu parceiro que você falou? O Leonardo. Leonardo, só pra gente citar o outro menino, né? São meninos aqui, gente, fazendo essa diferença aqui, eu acho muito bacana. Agora, para eu entender também, lá no começo você falou que você estava já em outros países, né? Como foi isso de você chegar em outros países? Foi interesse que partiu de lá? Começaram a reconhecer vocês bateram na porta de algum lugar? Não, literalmente não. É mesmo? Foi orgânico assim? Orgânico. O Todas por Uma, eu estava dando uma entrevista ontem. E a pessoa perguntou, Matheus, como que o Todas por Uma está crescendo numa proporção tão grande? Eu apenas disse que é o boca a boca. Olha... O nosso segundo maior público hoje é os Estados Unidos. Então, a gente é o único aplicativo no Brasil que tem o mesmo sistema de alerta do governo dos Estados Unidos. Um exemplo, se está acontecendo um desastre natural agora. Para quem tem iPhone, no momento que está acontecendo esse desastre, o governo manda um alerta crítico mostrando que vai acontecer algum desastre. Então, o iPhone começa a vibrar sozinho, ligar o flash e fazer sons que você não sabe. A gente disponibilizou o aplicativo para a Apple. Demoramos 3 anos para subir. Olha. E no momento que a gente subiu, a Apple entendeu que Todas por Uma é essencial para a sociedade.
E esse mesmo sistema de alerta do governo dos Estados Unidos, a gente tem no pedido de socorro. Então, se o se o iPhone estiver no silencioso e se você recebe um pedido de socorro do Todas por Uma, ele começa a vibrar, fazer sons diferentes e ligar o flash. Olha. Então, foi aí que a gente entendeu que a gente não resolve um problema no Brasil, que é a violência contra a mulher, mas sim um problema mundial, que é a violência contra as mulheres. Então, eu conversei com o Léo e tentei, Léo, vamos disponibilizar? Aí o Léo falou, Matheus, é muito ruim, vai entrar muito volume e a gente não tem dinheiro para pagar. Aí eu falei, cara, vamos tentar, não custa, é de graça, né? É de graça. Entre aspas, né? E a gente disponibilizou. Nessa disponibilizada, no Instagram, a gente começou uma campanha das mulheres tirarem uma foto com o logo do Todas por Uma para mostrar essa corrente. E aí começou. O primeiro país que a gente disponibilizou Todas por Uma foi na Colômbia, em Barranquilha. Tá. E isso nunca vou esquecer, onde uma menina pedindo que o Todas por Uma seja disponibilizado na Colômbia. Porque existe as taxas de violência mudam de cada país. E em Barranquilha é terrível. E ela me explicou que lá não existe nada. O governo não tem esse olhar, não existe tecnologia. Sim. Então a gente disponibilizou. Aí foi Colômbia, Chile, Peru, Argentina, Estados Unidos, Nova Zelândia, Japão, Espanha. Espanha tem um caso muito especial. Você conhece o evento Salt Summit? Sim. Eu fui no último, que foi o primeiro no ano passado, que eu fui convidado. E aí a gente mostrou Todas por Uma. A CEO e a diretora do Salt Summit quer levar o Todas por Uma para a Espanha. Que legal, para combater a violência. Então, ontem a gente estava conversando. Se a gente olha um pouco para trás sobre aquela criança, eu espero que aquela criança esteja muito orgulhosa do trabalho que o Matheus, que o Leonardo, que os meus mentores estão fazendo. Pois a gente está conectando o mundo. Sim. E o mais interessante é que isso foi dentro de uma favela. Olha. E dentro de uma favela, a gente foi reconhecido em Portugal, em Coimbra, pelos direitos humanos. Que essa mesma história que eu estou falando para você, foi a minha história foi o mestrado de uma jornalista do Fantástico. Olha, e a gente teve esse reconhecimento pelo O Globo. Que bacana, cara. Só sucesso, meu amigo. Sim. Né? A gente espera, né? Infelizmente, por um tema. Sim, não, eu entendo, mas é um tema, é um investimento de transformação de mundo que vocês fazem, né? E eu ia até te perguntar agora, que você falou bastante de comunidades, de diferentes países, esse tipo de violência doméstica não tem classe, né? Ou tem uma classe A, B e C, bem misturado no que vocês veem aí de repercussão, né? Sim. Mas, infelizmente, da classe alta, né? Classe A, é escondida, não é tão expostas. Tá. Então, a gente sabe que nesse meio, é um meio que a gente tem que entrar mais calmo. Da classe B, C e D, são formas que a gente começou a observar como que a gente poderia entrar dentro das comunidades. Então, foi um evento que você já ouviu falar sobre o Expo Favela? Sim, sim. Expo Favela, é demais. Explicar brevemente para quem não conhece. Claro. Expo Favela é o maior evento do mundo de empreendedorismo da favela. Ano passado foi o primeiro Expo Favela, foram mais de 20 mil inscrições, 400 selecionados. Eu era um deles. Tá. Tinha meu stand apresentando. Um dia antes, Fernanda, a Globo falou assim, vamos fazer um reality show? Vamos selecionar 10. Cada desses 10 selecionados de regiões diferentes do Brasil, vamos mostrar a potência da favela, não uma carência como as pessoas pensam. Então, eu olhei para os meus amigos e falei, deixa comigo, a gente vai ser selecionado. E um dia antes, na noite, que era num domingo, a gente subiu no palco, Todas por Uma, foi selecionado para participar desse reality. E como eu falei para você, o Todas por Uma realizou um dos meus sonhos, que quando eu era criança, eu brinquei com minha mãe assim. Falei, mãe, um dia eu vou pro Rio de Janeiro, mas eu vou a convite da Globo. Aí minha mãe, menino, para com isso. E essa mesma conversa que a gente está tendo, eu dei uma palestra no Projac do Rio de Janeiro para incentivar os diretores e gerentes da Globo. E esses mesmos caras foram um dia que me incentivou, através dos desenhos. TV Globinhos, os jornais, as novelas. E quando eu estava participando desse reality show, eu olhando as câmeras como eu estou olhando aqui, olhando aquela coisa grande, meu olho enchendo de lágrima, e eu falei, cara, aonde eu tô? Olha que loucura, através de um sonho, de batalhas, de choros, de angústia, de tantos nãos, de tantas portas fechadas, olha onde eu tô. Um dia que eu nunca nem pensei um dia estar nesse local. Aí eu falei, agora tem que ganhar, né? Agora tem que ganhar, agora já foi até lá, pô. Então, a gente é ganhador do último reality show
da TV Globo, que é o Ex por Favela, e a gente representa toda essa classe de empreendedores da favela, que são mais de 17 milhões, mostrando que a favela Olha que universo é uma enorme, grande cara. potência e não uma carência. Então a gente, além de combater a violência contra a mulher, levantar a bandeira dos estudos, a gente mostra que na favela existem muitas pessoas. Eu não vou usar o termo, né, que você já até imaginou qual termo eu ia usar, a palavra certa, mas são pessoas especiais, pessoas com grandes talentos, pessoas que não precisam ser descobertas, são pessoas que precisam ter um olhar diferente, ter oportunidades, porque a oportunidade que teve para mim, teve para qualquer outra pessoa. Então, a gente também representa pessoas da favela, que a gente tem o maior orgulho e mostrando para o mundo que o Brasil é uma grande potência de tecnologia. Sim. Porém, a gente não é reconhecido no nosso país, mas sim reconhecido em outros. Isso então, é incrível, né, cara? Infelizmente, a gente dá mais valor para quem é de fora. O tempo todo, Então, automaticamente, as redes sociais, tecnologias são as grandes potências. China, na Europa, Estados Unidos, que estão encaminhando. Mas não. Ao combate da violência contra a mulher, é o Todas por Uma que está sendo referência. É a nossa tecnologia brasileira. Agora eu quero aproveitar você aqui, Matheus. A gente até falava também antes, né, que a gente fez o mês de março aqui todo dedicado às mulheres. Sim. E claro, depois a gente repercute alguns cortes, né, que falavam sobre machismo, né? Alguns cortes de meninas da periferia que falavam que se sentiam invisíveis ao restante da sociedade e tal. Como é que você vê isso, cara? Porque me espanta, ao mesmo tempo que a gente tem pessoas extraordinárias como você, a gente tem outras pessoas que vêm na nossa página comentar que machismo é mimimi, não existe, né? Que a mulher tem a mesma oportunidade sempre, ou que dizem que esse pessoal tem vitimismo de falar que as comunidades e as favelas são invisíveis ao restante da sociedade. Você tendo participação disso, né? Lugar de fala, ponto de fala nisso, como é que você vê isso, cara? É uma questão cultural que a gente ainda vai lutar muito para vencer? Vai. Infelizmente vai. Eu convido todos a irem na Ex por Favela, porque é um local que a gente diz que a Ex por Favela une a favela e o asfalto em um local só. Então são grandes investidores, grandes potências que querem investir na favela. Mas como? Não existe essa ponte, não existe essa interligação. Ou muitas das vezes as pessoas do asfalto vão para a favela para ver o que está acontecendo, para copiar, para fazer acontecer. Então acho que a oportunidade existe para todos. A gente só tem que ter um olhar diferente e fazer acontecer. A mesma oportunidade que eu tive, todo mundo teve. Mas como que você vai chegar lá? Então são as pessoas que você tem que ter um network. Então eu e os meus amigos, a gente conversa muito sobre isso, sobre as oportunidades, sobre as pessoas que são invisíveis. Então a gente tem que dar essa visibilidade para essas pessoas. Esses eventos que acontecem, eu creio que são a oportunidade que a gente tem de mostrar a nossa potência, de mostrar quem somos de verdade. Eu ia falar a palavra que não pode falar. Mas eu creio que sim, isso acontece, existe machismo, a gente é a nossa cultura, infelizmente. E através do Todas por Uma, como você até mesmo estava falando, Fernando, são meninos levando essa consciência. Pois é, cara. Então a gente tem que ter um basta, a gente tem que falar não, a gente tem que levar essa conscientização. Às vezes são falta de cultura, falta de ensinamentos. A gente viu no próprio Big Brother. Sim, cara. 2 participantes foram expulsos por violência contra a mulher, por importunação sexual. Sim. Então, muitas vezes, a gente tem isso no nosso DNA, infelizmente. Então, normatizou um monte de coisa absurda, né? Infelizmente. Então, eu e você tendo esse papo, para muitas pessoas, é muito diferente. É muito estranho. Para muitos homens... Como assim 2 homens falando disso, né? É muito mimimi. Mas que, na verdade, eles sabem o que eles fazem. Eles sabem que a vida nasce de uma mulher. Tudo parte de uma mulher. Então, por que a gente tem que maltratar? Por que a gente tem que levantar a mão? Por que a gente tem que olhar para uma mulher, dar uma olhadinha para trás? Todos nós temos direito de ir e vir, mas só porque nós somos homens temos que fazer isso? Então, essa conversa que a gente está tendo é muito importante para mostrar que homens também discutem sobre a violência contra a mulher, sobre a importunação sexual, levando a conscientização para os outros. Não, infelizmente tem aquela, né, que falam, já ouvi falarem assim, quer conhecer direito um homem, entra no grupo dele do futebol para ver o que eles falam lá. Né? É duro, né? Porque você tem que agir em todos os momentos, né? Sim. Não é só de fachada, né? Sim, mas o mais interessante é que o meu grupo, as pessoas que normalmente eu frequento, que eu ando, eles já falam, Matheus chegou.
Mas eu falo, mas por que o Matheus chegou? Ó o Matheus aí. Não, você tem que agir do jeito que você é. Eu não mudo nada. É isso. As suas atitudes são as suas atitudes. Mas eu comecei a perceber que no meu ciclo, os meus amigos estão mudando. Mudaram. Um exemplo, infelizmente, no carnaval, onde os homens puxam as mulheres, onde eles pensam que tem esse direito. Os meus amigos, eles não fazem isso. A gente começou a adotar isso diferente. Então, quando a gente ouvia uma menina chorando no carnaval, a gente chegava até elas. E eu ficava de longe vendo meus amigos terem essa atitude. Sim. Eu fiquei muito feliz. E quando a gente ia perguntar o porquê aquela menina estava chorando, que ela precisava de socorro, ela pensava que a gente ia tentar conversar com ela para ficar com ela, para mexer com ela. Então, infelizmente, a gente tem que saber conversar com uma mulher para mostrar que a gente não é igual os outros homens, que a gente não tem esse pensamento, que a gente quer fazer a diferença. Então, o nosso ciclo começa a mudar quando a gente tem atitudes diferentes e reflete nesse ambiente. Vai estar próximo de você quem está na mesma pegada, né? Sim, isso é muito bom, quando se reflete no nosso grupo e entre outras pessoas. E como tá a dona Anice? Ela deve estar cheia de orgulho de você, cara. Ela tá bem hoje. Tá, graças a Deus. E o que ela acha disso tudo? Minha mãe fala que eu virei o artista da casa, né? A minha primeira entrevista que eu dei foi pro Jornal Nacional. Eu nunca vou esquecer. Já começou assim, só. Eu nunca vou esquecer, foi no dia 28 de setembro de 2019. Tá. E eu tava com uma vergonha, porque tava meus amigos, minha mãe. E você tava com o quê? 20 anos na época? E sim. E violência contra a mulher, minha mãe não fala. Minha mãe ainda tem esse receio. Imagino. Até hoje. E no momento que... até dá vontade de chorar, porque eu lembro que minha mãe tava do meu lado. E a minha mãe, ela não tem aquele ato de demonstrar amor. O amor dela é na comida. São gestos que ela transparece pra gente. E naquele momento, minha mãe só fez isso aqui na minha cabeça. Olha só, cara. E ali acabou. Ali eu chorei, eu não consegui ver a entrevista, eu vi depois. Não consegui, eu tava chorando. Eu chorei, mas chorei muito, porque eu falei... Caraca, a gente conseguiu dar um passo maior pra mudar a nossa vida, porque a nossa realidade, da onde a gente vem, é muito difícil. Então, como eu falei, Fernando, as oportunidades vêm para todos, mas basta a gente agarrar. Então, quando eu vi a dona Anice assistindo uma entrevista do filho dela falando do que passou, que foi a história dela, e principalmente ela do meu lado, porque minha mãe e a gente nunca conversou sobre violência, eu falei, caramba, a violência uniu a gente, mas uniu pra gente vencer. Cara. Então, minha mãe, eu espero que ela esteja muito feliz, a dona Anice. Com certeza tá. E eu vou te mostrar um negócio que você perguntou da dona Anice. Vamos ver. A dona Anice me inspirou a criar isso. O que é isso aí? Isso é o primeiro dispositivo no Brasil que é capaz de encontrar... Aqui mais consegue pegar aí? Legal. Esse é o primeiro dispositivo no Brasil que consegue encontrar uma mulher sequestrada. O agressor tira todos os seus meios de comunicação, a internet e o celular. A Anice tem a inteligência de entrar em Wi-Fi aberto ou Wi-Fi cadastrado do vizinho. A Anice pode ser um relógio, um pau compacto, um brinco, um colar. Então a Anice vai estar com a mulher sem que o agressor perceba, inibindo ele antes mesmo da violência. Aí sabe como ela se chama? Anice. Pronto, que homenagem, cara. Por quê? Toda vez quando minha mãe vai trabalhar, 5 horas da manhã, eu espero um dia que ela não vá mais. Ela pega a Nossa Senhora e ela vai até o ponto. Nossa Senhora é a fé que ela deposita, a segurança que leva ela até o ponto. Aí eu pensei, por que eu não posso estar com minha mãe ao mesmo tempo que eu não estando com ela? Aí eu falei, eu vou criar um dispositivo que eu vou proteger a minha mãe. Onde a gente salvou a minha mãe daquela situação um dia, mas eu quero estar com ela nesse momento que se um dia, infelizmente, ela precisar. Então a dona Anice, mais uma vez, me inspirou a criar um dispositivo que hoje a gente espera poder salvar mais mulheres através de qualquer objeto que elas utilizam, camuflado de um hardware. E qual que é a ideia de lançar isso aí? Não lançou ainda? A gente vai lançar. A gente está lançando, então a gente está terminando o código, mas o principal papel que a gente tem da Anice é disponibilizar para as mulheres que têm medida protetiva. Porque eu sempre falo, cara, como que você coloca uma tornozeleira eletrônica no cara? Por que você protege, por que você monitora o homem? Sendo que quem você tem que observar e monitorar é a mulher. É o processo reverso. Então é a gente disponibilizar para as mulheres que têm medida protetiva e principalmente disponibilizar para as mulheres. Fazer parceria com as empresas para disponibilizar e camuflar nisso do seu objeto. Porque, Fernando, vou te contar um segredo da Anice. Diga. Sabe qual a parte mais difícil? Ela não vai ficar brava, né? Sabe qual foi a parte mais difícil? Estudar o que as mulheres mais utilizam para Anice se camuflar.
Então, eu não falava pó compacto, eu falava pozinho no rosto. Sim. Então, o que a mulher mais utiliza? Rapaz, foi difícil. E é o pó. Aí ela pode ser um pó compacto, um relógio, um brinco, um colar. Então isso aí estaria dentro... Camuflado. Esse sisteminha seria camuflado dentro do de um objeto. relógio, de qualquer objeto. Que legal, E cara. aí, meu amigo, pra gente estudar os objetos que as mulheres utilizam, É. essa foi difícil. Mas é de certa forma divertido também, vai. Muito, porque a Né? gente começou a entender nomes que a gente não sabia. Não sabia, Então né? foi um ensinamento que a gente teve muito Cara, gostoso. que legal. Meu, então agora eu ia te perguntar o que vem pela frente depois do app. Então, meu, tem muita coisa legal vindo aí. Tem. Recentemente, em dezembro, a gente foi convidado pela Embaixada de Israel Tá. para apresentar uma tecnologia que está combatendo a violência. E aí, novamente, aquela criança senta, estava eu, Google, Meta, Uber e entre outras empresas bacana, multinacionais. E o menino lá, de terno. Fui de terno para Foi de passar terno, credibilidade, né? Pelo menos, né? E eles começaram a falar, apresentar as tecnologias e eu falei, meu Deus, o que eu vou falar? Comecei a dar um branco, você vê um representante da Meta, do Google, Microsoft do seu lado, você fala, eita, eu agora tenho que, né, mostrar quem eu sou. E eu apresentei o Todas por Uma. Automaticamente, na hora que eu apresentei, eles não acreditaram na nossa tecnologia. Eles se surpreenderam e perguntaram, onde vocês fizeram isso? Aí eu falei, meu amigo, você conhece o que é favela? Olha que legal. Nasceu lá dentro. Aconteceu lá tudo isso que vocês estão conhecendo. E a gente foi reconhecido por Israel como uma tecnologia de combate à violência contra a mulher no meio das grandes potências mundiais de tecnologia. E a gente recebeu o convite de levar o Todas por Uma também para Israel. Uhum. Então a gente começou a observar que o Todas por Uma ele une povos, culturas, etnias diferentes, voltando um passo atrás. E tudo através da educação. Uhum. Tudo através da educação. Escola exatamente. pública. Nunca estudei escola particular. Tá vendo, cara? A gente. E tanta gente ainda faz críticas absurdas, preconceituosas, né? Enfim, antiquadas sobre isso, né? Sim. Cara, parabéns. Assim, Obrigado, tô muito Fernando. feliz e assim, eu me sinto, tô arrepiado até, tô privilegiado de te entrevistar aqui. Que Steve Jobs que nada, não quero que você seja comparado a ninguém, você é um cara único, né? Especial, que entendeu o seu legado, que percebeu uma coisa terrível em casa, né, cara? Que assim, que experiência difícil você deve ter passado. E tá levando luz, assim, né? Oportunidade para que outras pessoas não passem pelo que você passou, nem outras mulheres passem pelo que sua mãe passou. Parabéns. Como que você se vê daqui 10 anos, cara? Como eu me vejo há 10 anos? É. Eu me vejo, Fernando, esse menino sonhador. Tá. Que eu não perco essa essência, essa criança que habita dentro de mim. Eu espero dar o conforto para dona Anice. A gente fala qual é o sonho, né, de todo menino. Sim. É poder dar a casa própria da minha mãe. Então eu espero dar o conforto para minha família. Eu espero principalmente que o legado do Todas por Uma seja referência. Que o principal papel da gente é salvar vidas. E que que a gente possa ser referência no combate à violência contra a mulher. Na tecnologia. Independente de qualquer vínculo que a gente puder ter daqui para frente. Mas que a gente possa salvar vidas e ser referência no combate. E que o Matheus possa inspirar outros jovens, outros meninos, outras crianças. Mostrar que independente de onde a gente vem, do ensinamento que a gente tem, que a gente pode, que a gente deve vencer na vida. Que a gente deve sonhar. E que através do sonho a gente possa realizar. Então que eu possa levar isso junto comigo. A favela, a educação e que eu possa salvar vidas. E que essa entrevista eu possa assistir daqui a 10 anos e falar... É exatamente isso que eu fiz e que eu faço até hoje. Pô, tá aqui demais, cara. Assina embaixo, apoio em todas as vias possíveis aí. Deixa o serviço se alguém, pro pessoal que quer já baixar o aplicativo, se vocês têm alguma página para seguir, fala pra gente. Eu convido todos e a todas a ser o anjo da pessoa que você mais ama. Ah, legal. E principalmente você compartilhando essa informação, você está sendo um anjo de muitas pessoas, porque muitas das vezes uma pessoa do seu ciclo está sofrendo violência, mas você não sabe. Então você pode ser o anjo dessa pessoa. E para você ser, é só você instalar o Todas por Uma. É totalmente gratuito, onde o nosso objetivo e o seu objetivo é poder salvar vidas. Então agradeço, Fernando, por esse espaço. Imagina, a gente está levando essa informação. Pode ter certeza que o ponto de fala e você está sendo um anjo dessas mulheres, de pessoas que estão sofrendo violência nesse momento. E você está sendo um anjo de muitas pessoas com a gente. Obrigado. Obrigado a você, que privilégio.
E avisa quando lançar nisso que a gente vai querer acompanhar. Ah, pode. Tá Aí, bom? eu venho aqui. Isso, vamos falar. Pô, tô entusiasmado com isso aí, cara. Obrigado. Tá bom? E obrigado a você que acompanhou aí mais um episódio do nosso podcast Ponto de Fala. Se inscreva no canal, gente. Não custa nada, não dói nada e nos ajuda a manter vivo aqui o canal com episódios todas as terças e quintas. Então se inscreva aí no canal, acione o sininho da rede social. Assim você não perde papos inspiradores e transformadores, emocionantes como esse que a gente teve aqui com o Matheus de Lima. Eu sou o Fernando Tuller, esse foi o Ponto de Fala. A gente se vê no próximo. Até lá.